Parou? Nós iremos entrar agora na série de mensagens, terminar, né, a série de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós viemos caminhando aqui, galgando já a quarta mensagem sobre José, né? Me lembro de sonhos. Qual foi o primeiro tema? Sonhos, inveja e propósito. Depois sonho, acusação e propósito. Depois sonho, está sumido, interpretação e propósito. E hoje nós iremos ainda mais um pouco além. Hoje nós iremos falar um pouco dos filhos de José. Iremos falar sobre Manassés e Efraim, e existe bênção para ele, né? Então nós iremos falar sobre as bênçãos de Manassés e as bênçãos de Efraim, ok? Então anote aí que vai ser mega especial hoje. Juro para vocês que nós estamos caminhando numa estrada bem maravilhosa, uma estrada linda demais, porque se tem uma história da Bíblia que eu acho que ela mexe com a gente, é a história de José, principalmente esses próximos capítulos que nós estamos lendo. O de hoje já começa, mas eu sou muito fã dos próximos capítulos, e eu sou fã do capítulo 45, que nós iremos daqui a uns domingos entrar nele aqui, onde José se reúne com seus irmãos, onde José coloca os seus irmãos por idade na mesa, e o texto faz uma questão de colocar em que eles ficaram perplexos, surpresos. Como que ele sabe a nossa idade, né? Até nesse exato momento, os irmãos de José não tiveram reconhecimento dele. Afinal de contas, nesse exato momento que eles estão à mesa, são 22 anos que eles não veem José. Mas José não perdeu, na verdade, o sentido. José reconheceu todos eles. Como que José reconheceu? Pelas perguntas. De onde vocês são? Nós somos de Canaã. Quem é o pai de vocês? Meu pai é Jacó. Então eles falaram a história todinha, falaram dos irmãos que tinham e tocaram no nome de Benjamim, também irmão de José. Maravilhosa essa história. Então não é uma novela, tá? Para você ficar no próximo capítulo, mas é uma história bíblica, então vocês irão se apaixonar. E hoje você vai sair daqui ricamente abençoado. Cruza os seus braços, por favor. Não é assim não, tá? Os braços, cruza os braços. Assim não, para frente assim, ó. Fala com o irmão assim, ó. Não é Cristiano Ronaldo não, mas ó. Fala para ele assim: receba as bênçãos de Efraim. Tem gente que não está fazendo, gente, meu Deus do céu. Olha só, meu irmão, tem gente que está com a mão minguada aí, ó. Bota a mão assim, fala assim: por favor, Sérgio, me ajuda aí. Eu copio o pastor Sérgio assim, ó. Diga assim: recebam as bênçãos de Efraim. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão aí. Vai ser maravilhoso compartilhar com você a palavra de hoje. Se você ainda não conhece essa história, você vai ser ricamente abençoado, e vai ser um caminho que a gente vai trilhar de muita cura hoje, nessa noite hoje. Tomara que cada palavra encaixe com sua história, encaixe com seus dias, faça sentido, traga alusão à sua vida, sabe? Traga direção e tenha o efeito, né? A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, sem antes produzir o resultado no qual ela foi enviada. Ou seja, Deus não dá passeio na terra à toa, Ele vem e cumpre o propósito. Está comigo aí, não? Então, por favor, acompanhem comigo a primeira leitura. Vocês sabem que eu tenho a forma habitual de começar o culto como eu terminei no culto passado, então não vamos fazer diferente hoje. Vamos lá em Gênesis 41, verso 46, por favor. Gênesis 41, verso 46. Cadê aquele povo do louvor? Está aí não? Aquele povo que está louvando, adorando o Senhor, está aí não? Foi embora não, né? Ok, vamos lá, muito obrigado. Gênesis 41, verso 46, diz assim: tinha 30 anos quando começou a servir, já estou lendo, na corte de Faraó. Quem é o sujeito? José, e o rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas, dentro do sonho em que ele tinha. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou na cidade cereais produzidos para os campos ao redor, nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade, gente, olha que texto lindo. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registro, pois havia demais para medir. Faço um pedido aos irmãos que repitam comigo apenas o verso 49 de entendimento. Aonde se encaixa isso aqui? Lembra que Faraó agora colocou José sobre o poder? José agora é o segundo em todo o Egito. Todos lembram, por favor? Responda-me. Lembram disso? Agora José saiu começou o tempo, né? Não foi agora que na verdade que ele colocou, ele pôs, e o texto faz aquele remir do tempo, né? Então acredito que esse tempo em que Faraó
colocou José. Logo mais tardar, aconteceu os anos, ou começou o ano, em que começou a produzir, não foi no mesmo dia, né? Saiu a olhar os tempos, teve aquela coisa logística de ver, de orquestrar tudo, né? Fazer todo o planejamento, e agora ele está produzindo muito. Só que o texto do número 49, versículo, diz assim: armazenou uma quantidade imensa de cereais. Uma quantidade imensa, era tanto cereal como Deus havia falado no sonho. Aonde se cumpre aqui agora o sonho de José, né? Lembra que ele sonhou que as vacas gordas eram devoradas pelas vacas magras? Lembra que ele disse que as espigas miúdas e murchas devoraram também as espigas bonitas e graúdas, né? O sonho agora está na primeira fase. Qual o sonho? O sonho agora está no sonho da vaca gorda, está no sonho da espiga gorda. Que José deu conselho para Faraó: nesse tempo de 7 anos, faça-me um favor, armazene o quanto é possível, o quanto der por esse ano, porque haverá tempo em que haverá o tempo da espiga murcha e também haverá o tempo da vaca magra. Então José agora está começando a viver o primeiro dos 7 anos de muita bonança. E aí o texto remete para a gente que ele armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Você vê que não é a mesma descendência, e Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão? Ele chama para Abraão para ser um pai de uma grande nação. Agora lembra quando no verso 18, no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor pega na mão de Abraão, tira ele da tenda e diz para ele: Abraão, olha as estrelas do céu, conta se pode, né? Olha a areia do mar. A mesma promessa agora é feita aqui, ou seja, Deus está cumprindo de uma forma agora visível a promessa que ele tinha de abastecer essa família. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de José. Era imensa como a areia do mar. Por fim, olha o que aconteceu, irmãos. Por fim, parou de manter registro, ou seja, chegou uma hora que José estava produzindo tanto que ele falou: gente, não tem como anotar. Agora não está dando mais um efa, né? Ou mais um balde de cereal. Agora é túnel de cereal, né? Então ele não teve mais como controlar o faturamento dele e a entrada de cereal que estava dando. A colheita era tamanha, como Deus ele havia dado o sonho, né? As espigas boas e as vacas gordas. Então na hora da vaca gorda a gente não faz conta, a gente só armazena. E eu quero liberar uma palavra profética. Se você quer tomar posse nessa noite hoje, opa, que legal, já tem gente se movendo. Vai chegar um tempo na sua vida que não vai mais contar, você só vai ter tempo para armazenar, porque o texto diz, olha o que o texto diz: pois havia demais para medir, ou seja, não dava, gente, não tem como fazer cálculo agora, vai só armazenando. Toca no irmão do seu lado e fala: vai chegar um tempo na sua vida que não vai ser mais moedinha catada, não vai ser centavinhos catado, não vai ser mais num parcelado. Vai chegar um tempo na sua vida que as bênçãos de Efraim serão uma bênção exagerada, porque Efraim significa duplamente frutífero. Está preparado para esse tempo? Começou hoje na sua vida. Celebra essa conquista sua. Uau! Duplamente frutífero. Imagine, pois havia demais para medir. Ou seja, o texto remete a gente a uma linha de pensamento que José, ele não conseguia dar conta da frutificação, Cristiane, não conseguia dar conta daquilo que estava se produzindo. Ou seja, a profecia se cumpriu, o sonho de Deus que Deus havia dado para ele é uma realidade. E eu profetizo sobre as vendas de vocês que são empresários, vocês que são negociadores, vocês que são investidores, vai acontecer isso na sua vida. As bênçãos de Efraim vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua casa. Estarás por cima e não por baixo, terás para dar e não pegar emprestado, serás cabeça e não cauda. Efraim, a bênção dobrada sobre a sua vida. Alguém reage aí nessa noite? Bom, as bênçãos de Manassés e as bênçãos de Efraim, que é o nosso tema. Qual é o nosso tema de hoje? Tá fracão, gente. Vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? Uau, vai ser extraordinário. Então nós falamos aqui alguns domingos passados sobre a inveja a propósito, né? Que fala muito sobre os irmãos de José. Nós falamos também sobre sonhos, acusação, que fala da mulher de Potifar, no qual José ficou 2 anos preso. Isso ninguém conta, né? As pessoas olham, o fulano venceu, mas fala o processo para ele vencer. Teve inveja dos irmãos, Lê, e teve também acusação indevida, Tiago, indevida, né?
Todo mundo só fala, e ó, o fulano comprou, ó a casa que o fulano mora. Tá entendendo aí não? Ó a empresa do fulano como é que tá. Olha a vida do fulano, tá sabendo não? Tá viajando, onde ele tá? Tá em Maldivas com a esposa dele. Aleluia, quem recebe isso aí, vô? Amém. E o fulano não tinha nada, condição nenhuma para Israel. Agora está em Israel e Dubai, olha aí. Quem quer receber isso aí, né? Vai acontecer. Então, o sonho, e agora nós vimos no último, sonho, interpretação e propósito. Vimos que não adiantava José ser nomeado ou lembrado fora do tempo de Deus. Existem dois tempos na Bíblia: o tempo do homem, que é o Cronos, e o tempo Kairos, que é o de Deus. Então José falou assim: quando você for estabelecido, estiver servindo a Faraó novamente, fala do meu Cronos lá, fala do meu tempo lá, fala meu nome lá para Faraó. E aí você viu que a gente no texto aqui, que ele esqueceu de José, fatalmente, não lembrou de nada. Deus passou aquele leak paper, como eu disse semana passada, na mente dele, e ele não lembrou de nada, meu amado, lembrou de nada. Mas só que no momento em que Faraó tem aquele sonho, que é o sonho revelador das vacas, das espigas, aí ele vai lembrar: nossa, cometi um erro. E olha que coisa, né? Ele agora lembrou 100%. Para quem não lembrava de nada, agora lembrou 100%. Ele fala: errei. Eu conheci um homem quando o Senhor me colocou em disciplina na cadeia, em que revelou o meu sonho e bateu certinho. Olha onde eu estou servindo o Senhor de volta. Esse mesmo homem é capaz de desvendar. E claro, né? Anteriormente Faraó tinha tentado com que algum dos seus magos e feiticeiros, ou qualquer outra pessoa endouta ali de dons, né, tivesse a revelação do que Faraó tinha tido um sonho, mas ninguém foi capaz de adivinhar ou de cumprir o sonho, nem chegaram nem perto. Aí me chegou o José lá e revelou todo o sonho de Faraó. Faraó estabeleceu ele ao cargo do governo. Só que eu disse para você que isso demorou exatamente 13 anos. Quanto tempo eu falei? O que é que ensina para gente? Que tudo tem uma hora para acontecer na nossa vida, ok? Todos os propósitos de Deus serão cumpridos. O jovem diz assim, ó: eu bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser mudado, né? Então não adianta se chatear, chorar, espernear, querer fazer pirraça, porque aquilo que Deus falou vai ser na hora, na exatidão dele. Tem uma coisa que nos mata, que é a promessa adiantada. A gente, quando recebe uma promessa adiantada, a gente pode estragar aquilo que na verdade era para durar na nossa vida. Então fica tranquilo, porque quando você estiver prontinho, Deus não vai desamparar não, ok? A Bíblia diz, ó: fui jovem e sou velho, nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar necessidade. Deus sabe o que você precisa. Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você é capaz, Ele sabe o dom que Ele deu em você, e quando Ele quiser te abençoar, Ele vai fazer na medida justa dele. Alguém para receber isso aí? Então é muito fácil chegar e falar: nossa, José agora é governador do Egito. Mas fala da história dele, fala da história dele, fala do que ele passou, né? Então a gente viu tudo isso aí, ok? Agora, qual o requisito para ser um sonhador? Porque todo mundo, né, gosta de sonhar, todo mundo gosta de realizar. Olha o requisito de José em que Deus fez na vida dele: excluído da família, foi tirado de casa à força, foi forjado, foi criada uma história, inventada uma história dizendo que animais, bestas feras do campo haviam dizimado José. Os irmãos simularam aquela morte, pegando a túnica, sacrificando o animal, colocando sangue e levando para a casa do pai. O pai fica 13 anos, na verdade não 13, mas 22 anos que o Jacó não via José. Por que 22 anos? Porque 13 anos até José subiu ao cargo, 7 anos do tempo de vaca gorda, e mais 2 anos quando os irmãos vieram de fato para sair de Canaã para o Egito para comprar na mão de José. Então demorou exatamente 22 anos para o pai reconhecer o filho e saber que o filho estava vivo. Não foi fácil para José. Foi vendido pelos seus irmãos, colocaram um preço no seu sonho, acusado de assédio de forma injusta, preso por 2 anos injustamente. Quem aguenta isso, irmãos? Quem aguenta isso? E todos nós aqui temos algo semelhante a José. O que seria? Deus tem uma promessa para a nossa vida. E quantos de nós estamos desistindo sobre aquilo? Talvez seja uma palavra aqui que possa ter sentido para alguém. Talvez hoje você esteja solteiro ou só, né? A Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. O próprio Deus diz isso. Se Deus viu que não era bom que o homem viva só, será que Deus seria errante com Ele mesmo, de deixar você só? Só que existe um tempo em que
Deus prepara algo para alguém. Não foi imediatamente quando Deus criou Adão. Deus criou Adão, deu trabalho para Adão. Quando Adão estava indouto, né, já aprendendo a administrar o jardim, quando havia amadurecido naquilo que Deus havia dado a ele fazer, certamente Deus deu aquele sono e deu para ele uma esposa, ok? Então preste atenção, porque quando a Bíblia diz de tempo, a gente precisa respeitar esse tempo. E não vem com essa coisa afobada de falar, está na hora, não aguento mais, ai, estou subindo pelas paredes. Calma, irmãos, calma. Pessoal aí da solidão, aí do solteiro aí, ó, é melhor você estar hoje esperando no Senhor do que estar com alguém errado do seu lado, ok? E para qualquer outra coisa, uma porta que vai se abrir, uma porta financeira, uma empresa, qualquer outra coisa que tanja aí o seu sonho, calma. Um filho que vai chegar, uma promessa que Deus falou que fazia, que iria fazer na sua vida, que faria, vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, irmãos. Deus não é filho do homem para se arrepender. Precisamos tratar Deus da forma que Ele é. Ele é Deus, Ele tem sabedoria, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, onipresente. Está comigo aí, não? Isso é extraordinário. Então agora, o que nós lemos agora foi a prosperidade de José. Em poucas páginas aqui, alguns minutos, nós lemos aquilo que o cara custou 13 anos, Lindomar, para conquistar na sua vida. Foi muitos anos, foi muita injustiça, foi muitas coisas que, se botar aqui, 90% da igreja tinha ido embora há muito tempo. Ah, não quero isso para minha vida não, para que sofrer isso tanto? Eu não mereço isso e tal, né? A gente queria, na verdade, argumentar com aquilo que era propósito, e silêncio, só se calar e obedece, entendeu? Então nós lemos aqui de uma forma muito rápida aqui. Lembra que eu falei sobre as túnicas? Toda hora a Bíblia apresenta assim, ó, José ganhou uma túnica, tiraram a túnica, rasgaram a túnica. Eu separei algo maravilhoso, tome nota, por favor. Por exemplo, José, ele ganhou 3 túnicas. A primeira túnica, quem lembra? Quem deu a primeira túnica para ele? Quem foi? O pai. A primeira túnica, ela tem um subtítulo, foi o pai que deu, aquela túnica colorida que despertava a inveja dos irmãos. Lembra disso, família? Né? A primeira túnica significa filho amado. O que eu disse? A primeira túnica? Filho amado. É a túnica do queridinho, né? O mais jovem da casa, o mais querido, o primogênito da mulher mais amada. Então a primeira túnica significa filho amado. Você lembra que ele ganhou outra túnica ao chegar na casa de Potifar? Ele ganhou outra túnica, não ganhou? Potifar colocou ele como segundo na casa também. Foi uma túnica de servo. Uma túnica de servo. Então a primeira foi filho amado, a segunda, túnica de servo. O que eu quero dizer isso? São fases da nossa vida, né? Fazem que a gente se sente amado, fazem que a gente tem que servir, né? E a terceira túnica foi quando o faraó estabeleceu, Gênesis 41, verso 41, quando o faraó deu o anel para José e também deu outra túnica. Essa túnica que o faraó deu para ele significa a túnica da autoridade e a túnica da maturidade. Então, o que eu entendo? Tem uma hora que Deus quer tirar o meu mimo, criado com vó, tudo na mãozinha. Sempre eu tive tudo, e tem uma hora que Deus vai arrancar, sabe? Aquilo que te traz segurança, o que te dá estabilidade, né? Chega uma hora que Deus vai tirar o nosso chão. E não estou aqui amaldiçoando ninguém, estou dizendo que você precisa chegar a um nível de maturidade. Eu sempre faço questão de recitar aqui o que há em Deuteronômio, se eu não me engano 8:3 ou 3:8, diz assim, ó, deixei passar fome e necessidade para ter acesso ao seu coração. Então tem uma hora em que Deus tira o que a gente mais confia, o que a gente mais apoia, para dizer assim, agora você vem meu encontro. Você lembra quando Deus quis falar com Abraão? Abraão estava muito ocupado com Isaac, Deus falou assim, me dá quem você ama, ou seja, Deus, me dá aqui porque eu quero você de volta. E lá em cima Deus falou assim, Abraão, eu pensei que tinha te perdido, mas na verdade agora eu descobri que você me ama mais do que o seu filho. Mas lá embaixo Deus falou assim, o teu filho é quem você ama. Mas lá em cima Deus falou assim, eu descobri que aqui em cima eu sou amado, né? Então tem algumas coisas que Deus tira da gente para se aproximar e ver na verdade se nós o amamos como nós o conhecemos lá no início. Tem alguém comigo aí, não? Então diga para o irmão do seu lado, você precisa cumprir as fases da sua vida. Fala, você é muito mimado. Se tem uma menina do seu lado, uma jovem, uma moça, uma senhora de mimadinha do Senhor. Se tem um rapaz aí, com todo respeito, não diminua ele. Não diga para ele que essa palavra não vai diminuir a masculinidade dele, mas diga assim, você é muito mimado, rapaz, criado com vovó, né? Aí Deus tira esse mimo. Agora Deus coloca para servir, né? Deus coloca para servir. Agora ele está servindo na casa de Potifar, servo. Aquele que alimenta outras pessoas, aquele que serve, aquele que diz sim senhor, não senhor. Mas todos nós, quem eu disse, família? Todos nós precisamos, Robson, chegar a um nível da maturidade, da autoridade. Mas entenda que José, ele foi amadurecido em toda e qualquer circunstância. Não vou falar para vocês aqui, para que não tire o suspense das próximas páginas, mas hoje eu conversei com o Rafael, algo extraordinário, não foi, Rafa? Pastor Rafa, algo extraordinário que vai acontecer. E tudo que vai acontecer,
o José, ele só vai saber lidar com essa situação porque ele passou na pele. Então as experiências de calabouço, as experiências de ser vendido, de ser esquecido pela família, isso tudo vai ser utilizado lá. Ou seja, José, ele vai reconhecer e vai sentir a dor dos outros, porque um dia ele também já teve essa dor. Ou seja, ele sofre para depois ele curar, né? Então ele passa para depois ele apoiar as pessoas. E é vontade de Deus que Deus nos faça amadurecer. Deus nos coloque com autoridade. Não é autoritarismo, autoridade é postura, ok? Deus nos coloca com autoridade e Deus também nos faça um nível de maturidade na gente, um nível de amadurecimento. Então Deus quer nos fazer amadurecer, Deus quer nos fazer crescer, entendeu? Você pode ter idade, mas de repente você pode ser imaturo. Hoje, pelo Evangelho, pela experiência que eu tenho de Evangelho, não que eu já atingi o ápice, mas estou ainda caminhando. Mas eu já vi muitas pessoas com muito tempo de igreja, mas imaturo. Tudo se machuca, tudo não pode, tudo reclama, entendeu? E a gente precisa entender aquilo que nós lemos aqui no culto quarta-feira. O homem espiritual só reage nas coisas da carne, ele não consegue atingir as coisas espirituais. Mas Deus quer fazer da igreja brasileira uma igreja madura. Deus quer fazer de Rehobote uma igreja madura. Deus quer fazer da sua casa uma casa madura, homens maduros, mulheres maduros, casais maduros, jovens maduros. Dá para ser maduro sendo jovem, dá para ser responsável, e tudo é isso aí vai, ok? O número está aumentando aí dos Timotinhos aí, muito legal. Então nós iremos caminhar agora com as bênçãos de Efraim, as bênçãos de Manassés. E o texto diz assim, ó, Gênesis 41, verso 50, por favor. Gênesis 41, verso 50. Vou ler, família. Durante esse tempo, antes do primeiro ano da fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. Então José agora é pai. José agora conseguiu montar a sua família. Deus agora viu literalmente condições de casar. Claro, o faraó concedeu a mulher a José, e agora ele casou, agora ele montou família, E quem quer família tem responsabilidade. E aí o texto diz que apesar desses 2 filhos, José deu nomes a ele. Verso 51, José chamou o filho mais velho de quê? Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e de toda a família do meu pai. Repete comigo, família. Deus me fez esquecer. Se todos falassem seria legal. De toda a minha dificuldade e de toda a família do meu pai. Recapitulando, o nome Manassés significa esquecimento. E José vai nomear o nome dando circunstância e momentos da vida dele. 2 momentos que ele destaca aqui: Deus me fez esquecer de toda a minha dificuldade, ou seja, do calabouço, da cisterna, preso injustamente, 13 anos aqui no Egito. Ou seja, todo esse tempo, na verdade, foi remido. Por quê? Porque agora José foi honrado, ok? E ele colocou outro título também para as dores do passado. Esse Manassés quer dizer passado, ok? Repete comigo, Manassés, passado. Então José dá um nome ao filho, o primeiro filho primogênito que nasceu, assim ó: ai, Deus me fez esquecer do trabalho, da fadiga no qual eu fui conduzido até o Egito. Ou seja, 13 anos aqui, achei que nunca ia sair, achei que nunca ia dar certo. Deus agora me fez esquecer, né? E aí agora ele também coloca assim: tem outra coisa, Deus me fez esquecer também da casa dos meus pais. E o texto não mente, Deus me fez esquecer de toda a família do meu pai. E lembrando que esquecer aqui de José não é um apagão. Mas, pastor, como que ele disse que Deus fez esquecer da família dele? Simplesmente, se você olhar as próximas páginas, os capítulos posteriores, você vai ver José reconhecendo o irmão, você vai ver José sabendo o nome de cada irmão, sentando à mesa por ordem de nascimento. Você vai ver José falando do pai. Então você vai ver José falando do irmão Benjamim, né? Que é o irmão, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe de Raquel. Então não houve esquecimento. Na verdade, o que ele está colocando para a gente: Deus me fez esquecer de toda a família da casa do meu pai. O que José está colocando para a gente? Não tem como mais voltar. Eu decidi viver. Não tem como mais retroceder, eu decidi viver. José entendeu que não adianta chorar pela família se Deus já tiver dado uma esposa para ele agora e filhos para ele agora. Esquecendo das coisas que para trás fica, alcançando as coisas que estão à frente, entendeu? Então Manassés significa tudo que está atrás, né? Tudo que foi perdido. Ai, aquele dinheiro que eu perdi. Ai, aquela pessoa que se foi embora. Ai, Não, José falou assim: cara, não tem mais como voltar. Água passada não move o quê?
Isso aí, nem sei o que é isso. Então, eu sei uma: chorar o leite derramado. Alguém já pegou o leite derramado no fogão e colocou no bule novamente? A única coisa que você faz é o quê? Pega um pano sujo de cozinha, sujo que eu digo é todo gordurado, bota aquele pano lá e espreme na cozinha e lava aquele pano. É ou não é, Carol? Entendeu? O que o José está dizendo pra gente? Qual é a experiência que ele está trazendo pra gente? Tem coisas que não tem mais como mexer, mas tem coisas que você pode viver daqui pra frente, E uma coisa eu te digo: o melhor de Deus sempre está por vir. Gente, pelo amor de Deus, vou ficar com esse lado aqui que é crente. Esse lado aqui, você tinha uma frieza aqui, absurda. Nem reação eu vi aí, vou ficar com esse povo aqui, Amados, até o irmão de Flamengo hoje está perdoado. O melhor de Deus está por vir. Viu? É só dar uma moralzinha que aí até solta, né? Deus se lembrou de mim, né? O flamenguista falou: caramba, Deus está falando. Deus falou agora. Eu falei: se tu lembrar que eu estou com a camisa do Flamengo, é porque tu é comigo. Aí o pastor vai e fala: o irmão da camisa do Flamengo. É igual a menina que está solteira, né? A minha fala assim: ai Senhor, se o fulano hoje colocar a camisa do... Ele só tem camisa do Flamengo, Imagina a Suzy fazendo um voto com Deus: Deus, se o David vier com a camisa do Vasco, cara, o cara só tem camisa do Vasco, ele não tem outra camisa, Fica mais fácil assim, né? Você colocar um voto em cima do que você sabe. Mas vou dar moral para vocês, tá? Até a irmãzinha de trás aí, Jefferson, o melhor de Deus. Keila, tua irmã, Keila, isso, o melhor de Deus. Sim, tá vendo como que Deus está me usando? Até ele falou assim: Deus, se o pastor falar meu nome hoje, não é o que eu falei, Keila? O melhor de Deus sempre está por vir. Pegou, Carol? A Carol também falou: se o pastor olhar nos meus olhos e falar, Deus está confirmando hoje, viu? Vou falar para vocês aqui, ok, irmão do frango chique? Vamos lá? O melhor de Deus sempre está por vir. Eu vou dar moral para vocês não ir embora chateado, viu? Família, o melhor de Deus sempre está por vir, ok? Família, o melhor de Deus sempre está por vir, ok? Família, o melhor de Deus aí atrás sempre está por vir. Alô, igreja do Senhor, o melhor de Deus sempre está por vir, ok? Deus é especialista em recomeço. O que Deus é especialista? A humanidade pecou e Deus falou assim: mas eu recomeço. Deus chamou Noé para um grande projeto. Recomeçou, ok? O marido de Ruth, de Noemi e de Orfa morreu, uma casa toda, o marido e filhos. A Noemi até falou assim: meninas, me abandonem, viva a vida de vocês, porque para mim já não resta mais nada. Ainda que eu casasse novamente, tivesse filhos, não daria tempo para vocês casar com eles. Ela desistiu daquilo que Deus é indesistível. Ela jogou um balde de água fria, dizendo assim: pode ir embora, vocês estão perdoados, vai, segue a vida de vocês, deixa aqui que eu só vou contar os meus dias. Tinha um Boaz lá na frente para conhecer elas. Deus é um Deus de coisas. Tem comigo aí? Não. Deus é indesistível. Eu vou repetir mais uma vez: o melhor de Deus sempre está por vir. Quem recebe aí, meu irmão, reage no tamanho da sua fé. Se a fé sua é constante, reage aí, meu irmão. Ei, Jesus. Verso 51, nós falamos de Manassés. Manassés significa o quê? As coisas que se passaram. E Efraim, meu irmão? E Efraim? Efraim significa o seu presente. Na verdade, o seu futuro já começou um segundo à frente. Quer ver? Respira, mais um segundo, é o seu futuro. Efraim significa aquilo que está por vir, ou aquilo que já está acontecendo. Uma vez Deus disse para Isaías assim: Isaías, não vês que eu faço coisa nova? E Deus falou: já estou fazendo. Então quando Deus começa a trabalhar, irmãos, é muito real. Nós tivemos lá no mar do Egito, chamado Mar Morto. E se você olhar no texto, não me remete aqui agora a lembrança, mas o texto diz que Deus soprou um vento leste. Eu peguei uma bússola lá no Mar Morto. No lugar onde nós estávamos lá, foi o lugar da travessia. E eu peguei uma bússola e mostrei para eles aonde Deus começou a abrir. Ou seja, Moisés estava aqui, mas Deus na bússola havia aberto o mar do outro lado. Ou seja, ainda era escuro quando Deus estava fazendo uma coisa nova. Quando na verdade o faraó estava vindo, Moisés estava desesperado: Senhor, e agora o inimigo aqui? Aí Deus estava dizendo para ele: já comecei a fazer o quê? Uma coisa nova. Porque ele não tocou e começou a abrir aqui, tocou aqui e começou a abrir. Alguém já deve ter colocado, olha lá, ó.
Olha o vento leste lá, olha lá, o vento leste, olha lá, ó. Do outro lado, ou seja, Moisés tocou aqui, eu toquei, eu fui no culto, recebi aquela palavra, mas não aconteceu nada, Deus já começou a trabalhar na outra ponta. É tão real, porque a Bíblia hebraica, ela é de trás para frente. Você sabia que o judeu escreve de lá para cá? É de trás para frente, e é tão real que você vai, por exemplo, vê uma lógica, pensa, eu vou falar uma coisa bem simples, para você entender. Nós temos um Deus em que já escreveu toda a história. O que Deus escreveu? Por exemplo, qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? Já não está escrito? Então Deus escreveu tudo, e Ele não está lá na Gênesis vindo para cá. Ele está aqui, ó, no final do livro, e indo no nosso encontro nas páginas que nós estamos vivendo. Entendeu? Então Deus já escreveu a história de trás para frente. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe o dia do Meguido, do Armagedão, o dia que Jesus vai voltar. Jesus mesmo apontou. Nem eu nem os anjos, somente o Pai que sabe dessas coisas. Você está comigo aqui? Não? Você é crente? Não? Deus sabe de tudo, irmãos. De tudo, exatamente tudo. Então agora nós iremos entrar na margem do Efraim, ou seja, o teu futuro. E o teu futuro, Ele diz para você assim, Jeremias 29:11: eu bem sei que pensamento tenho sobre vós. Nem a gente sabe o que a gente vai pensar, e Deus fala: eu já sei o que estou pensando, né? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Tem alguém comigo aí? José chamou o filho mais velho de Manassés. Agora no verso 52, José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O que significa a terra da minha aflição? No momento mais obscuro da sua vida, mais inapropriado, no momento de maior dificuldade, você vai ver o agir de Deus. Você vai chamar de Efraim. Cara, isso aqui é coisa de Deus, é Efraim. Você vai dar nome para tudo agora. Cara, que eu estou lutando, estou trabalhando, estou me esforçando, e Deus vai me abençoar. Você vai chamar o que você chama de suor, de sacrifício hoje, um dia você vai trocar. Você vai chamar de Efraim. Você diga assim, ó: eu tinha tudo para dar errado, não tinha esperança nenhuma, mas Deus fez do pouco muito. Deus me levantou do pó, Deus abriu as portas, Deus fez o extraordinário. Você vai receber essa noite as bênçãos de Efraim. Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Não sei se você sabe, mas a palavra aflição dá até um arrepio na nossa espinha, dá ou não dá? Aflição, pensa só, aflição, o que significa aflição? Momento muito inapropriado, momentos de desestabilidade, momento emocionalmente onde a gente fica meio retraído, perdido, um momento de dificuldade nossa financeira, uma dificuldade familiar, um momento de instabilidade, um momento onde o céu está preto, como a gente costuma dizer, né? Não se ouve a voz de Deus, um momento onde nós perdemos o nosso chão. Aí o texto diz que nesse momento, o pior momento da sua vida, você vai trocar o choro pela alegria. Deus me fez crescer e prosperar na terra da minha luta, da minha dificuldade. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Existe um comentário chamado Matthew Henry, ele até tem uma Bíblia também pela editora CPAD, que ele diz assim, aspas: circunstâncias felizes podem ajudar a superar dificuldades. O que eu disse? Cara, você acredita que eu falei umas 10 vezes para o povo da manhã aprender? Vocês estão bem avançados, viu? O giga de vocês é maior. Vamos lá, repete então. Pô, dei má moral, agora tem que... Vamos lá, circunstância feliz pode ajudar no momento de dificuldade, ok? Circunstâncias felizes. Muito bem. Aqui, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quem teve parto normal? Aquele que você fala assim, vou morrer. Doutor, estou morrendo. Quem já teve isso aqui já? É ou não é? O filho, você falou assim, você falou em segundos, doutor, vou morrer. A criança nasceu, acabou a dor. Mas aquela dor está ali latente. Mas é que o resultado, o sacrifício, está na sua mão. Aí você esquece da dor. Quer ver uma coisa, uma profecia de Jesus, Isaías 53, e verás o fruto do teu trabalho,
Qual é essa profecia? Da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o caminho da cruz dele, o Gólgota. E a profecia de Isaías era assim, e verás o fruto do teu trabalho, ou seja, todo o tempo penoso que Jesus passou, todos os 3 anos que ele passou no discipulado, toda a entrega dele, o caminho da via cruz, até chegar ao Gólgota, até dizer está consumado. A Bíblia tinha uma palavra para Jesus: vai ter recompensa. Por quê? Porque o Alexandre vai estar pregando, o Jota vai estar assistindo o culto, a Duda vai estar na frente, o pastor vai se tornar um Jorge, o Jorge vai se tornar um pastor, né? O Michael, o careca, vai estar assistindo o culto, vai te receber, o Senhor irá. Então todos nós somos um resultado de uma profecia que se cumpriu em Jesus, Jaque. Qual a profecia? E verás o fruto do teu trabalho e te alegrará. Jesus morreu o quê? Para que nós tenhamos a salvação. Estamos nós aqui. Aconteceu até com ele. Então quando o neném nasce, a dor, na verdade, da mãe até está ali, mas ela não lembra mais da dor. Por quê? Porque a felicidade, Efraim é maior do que Manassés. Vou repetir mais uma vez. Por que que a mãe, ela está ali, meu irmão, com os médicos ali toda à vontade, tá nua, tá todo desconfortável, o cordão está ali, umbilical, tem uma série de coisas ali que a Lorena conhece muito bem, mas ela não dá mais confiança para aquela dor. Segundos anterior, Daniela, ela disse assim: vou morrer. Aí a criança nasce, ela fala: glória a Deus, né? Efraim. Ou seja, qual é o convite que nós temos de Deus para essa noite? É nós acreditarmos que o que Deus vai fazer vai superar a dor que tentou nos matar. E aí, meu irmão, coisas antigas se faz presente nos nossos dias hoje. O que é, pastor? O que não nos mata nos deixa mais forte. Quando a mãe pega a criança sobre o colo, ela diz assim: glória a Deus. Ou seja, Efraim. Mas é a mesma mãe que falou assim: estou morrendo, doutor, por favor, eu vou morrer. Vai não. O que não te mata te deixa mais fortalecido. São experiências que Deus faz na nossa vida. O Efraim vai nascer na sua vida. No meio dessa aflição, Deus vai aparecer. O terremoto, Deus vai acontecer. E você vai ver a viravolta que Deus vai fazer na sua vida. E você vai um dia cantar o Salmo de número 126. A nossa boca se encheu de um novo riso. E todos que viam diziam: grandes coisas. Estou profetizando para você: grandes coisas aconteceram a ele. É por isso que eles estão alegres. Ou seja, as pessoas saberão qual o motivo da sua alegria. Qual o motivo da sua alegria? Deus a levantou ao seu favor. Deus começou a agir na sua causa. Bem-vindo ao tempo de Efraim. Quem pode receber, dá glória a Deus aí, meu irmão. Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Manassés: Deus me fez esquecer da canseira, do suor, do cansaço. Deus me fez esquecer da minha indesistência. Eu tentei desistir, até isso eu esqueci. Como é que eu pude pensar em desistir? Eu pensei em me matar, pensei em dizimar a minha vida, pensei em divorciar, pensei em uma porção de coisas. Só pensou. O homem faz plano, mas a palavra final vem da boca de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que todos os teus planos que te afastam daquilo que Deus planejou sobre a sua vida serão frustrados hoje, porque os planos de Deus são maiores. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim diz o Senhor: os meus planos são mais altos que os seus planos. 2 pessoas para dar um amém. Gênesis 41, 53 diz assim: por fim terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram 7 anos de fome. Começaram o quê? 7 anos de fome. O segundo ciclo da fase do sonho de José. E José, como havia previsto, a fome também afetou a região da vizinhança. Mas havia alimento sobre a terra do Egito. Por causa de quem? José. E qual o nome que o faraó deu para José? Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou na terra do Egito. E quando o povo chamou ao faraó para que desse alimento, ele respondeu para todos: gente, olha o que vai acontecer consigo. O povo chegou para faraó dizendo assim: faraó, a nossa mesa está vazia. Faraó não é o rei de todo o Egito? Olha o que ele vai apontar. Olha para quem que ele vai dizer: vai lá, dirijam-se a José, siga as instruções dele. Veja se não tem uma pessoa sábia do seu lado. Um dia você foi apontado injustamente, outro dia você vai ser apontado como uma referência. É isso que Deus quer pra gente. Deus quer fazer de você uma referência. Por isso que Deus está te lapidando. Por isso que Deus está trabalhando. O que hoje você chama de dor, Deus está dizendo assim: tratamento.
Olha para o irmão do seu lado, aponta para ele. Você vai ser referência no melhor que você faz, na sua área, ok? Deus vai fazer uma referência. Olha o que o texto diz, verso 57. Gente de toda a terra e lugares do Egito ia comprar cereais com José, pois a fome era uma fome terrível no mundo inteiro. Então a fome atingiu agora o que Deus previu que ia atingir, uma fome mundial. Presta atenção, que primeiro o texto diz de uma fome no Egito. Se tem uma fome no Egito onde tem cereal guardado, imagine os lugares onde não guardaram nada. E agora, quem tinha um pouco, agora começou a faltar. Quem tinha um pouco de estoque, um pouco de plantação, começou a faltar. Agora gente do mundo inteiro, inclusive é nesse momento agora que a família de José vai ser despertada. Então gente do mundo inteiro agora vinha até o Egito para comprar na mão de José. Hoje você pede, amanhã o produto está na tua mão. Isso que é extraordinário. O que Deus tem feito com a gente? Preparado a gente para um tempo de crise. Quem sobreviveu à pandemia, meu irmão? Não é todo mundo que sobrevive à pandemia. Igrejas fecharam, irmão, pandemia. Mas Deus nos preparou para quê? Para suportar os dias mal, Agora, o interessante é que Manassés é a cura do passado. Repete comigo, Manassés é a cura do passado. E depois, Efraim significa frutificando no presente. Então tem dois extremos aqui. Qual dois extremos? O meu passado, que não tem mais como voltar. Os erros que eu fiz, eu consigo talvez reparar alguns, outros não. Mas ele lançou no mar do esquecimento nossas falhas, nossos erros. Mas agora eu tenho, na verdade, uma possibilidade de mudar. Eu não consigo mexer no meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Eu posso. Tem coisas que a gente não consegue mais mexer. Já foi, já fez, meu filho. Não tem como. Tem coisas que não voltam atrás. A palavra flecha é oportunidade. Se você perdeu a oportunidade, de repente ela não vai voltar. A flecha é difícil você trazê-la de volta, Então a palavra, como é que você vai tirar a palavra? Já falei, mas eu posso mudar daqui para frente. Eu posso mudar o futuro. Então Efraim está aqui para nos justificar que dá ainda para você se recuperar, dá ainda para você se levantar, dá ainda, você pode mudar o seu futuro. Você pode mudar sim, chamar a sua vida de Efraim. Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus pode dar a provisão devida para a sua vida. Efraim, Deus diz, eu vou fazer você prosperar mesmo em tempos difíceis. Olha, mesmo nos tempos mais difíceis, mais cruel. Se você reparar o verso de número 51 e 52, quando ele diz, olha, repare só, Efraim, quando ele diz Efraim, olha o que diz aqui, Deus me fez. Desculpa, Manassés, olha só, quem fez ele esquecer a dor? Deus me fez. Agora quando ele muda para Efraim, no verso 52, a mesma coisa, inclusive vou apontar porque está no mesmo lugar. Volta no 51, Deus me fez. Agora volta para o 52, Deus me fez. Significa o que, pastor? Quem estava na tua dor no passado? Deus estava lá. Quem vai estar contigo quando você vencer? O mesmo Deus que esteve contigo no vale da sombra da morte, é o mesmo Deus que estará contigo no alto da montanha. Ele é Deus dos vales, também Ele é Deus dos montes, Deus é o Deus que está contigo no teu choro, na tua lágrima, mas Ele quer também estar contigo no teu riso. Deus é o Deus que está contigo no luto, no pior dia da sua vida, mas também Ele quer celebrar contigo. E a Bíblia diz assim, aprendam a chorar com os que choram, mas também, meu irmão, abra um sorriso para aqueles que estão alegres. Então Deus vai estar contigo, no vale ou no monte, Ele estará contigo. Deus me fez. Repete isso comigo, por favor. Deus me fez. Quem é que te fez você suportar os dias maus? Deus. Quem é que fez você tolerar e não desistir? Deus. Quem é que vai fazer você prosperar? Deus. Quem é o Efraim da sua vida? Quem é que vai fazer você ser o maior e a maior referência naquilo que você sabe fazer? Quem é que vai te dar habilidade? Então quando eu disser Efraim, você solta o verbo aí, por favor. Por favor, vocês falam mais alto, tá legal? Vamos lá, Efraim. Não, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, gente? Vamos lá, Efraim. Por favor, família, Efraim. Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu tenho um nome, um título para a gente colocar para Manassés. Eu vou falar e vocês repetem. Manassés, Deus transforma a dor em frutificação. Pode ser? Manassés. Deus transforma a dor em frutificação. Cara, que legal, né? Manassés. Deus transforma a dor em frutificação. E Efraim? Deus me fez prosperar. Não. Isso, Johnny, isso tem que estar no teu
na tua veia já agora. Não pode mais esquecer nenhuma vírgula. Até o momento de respirar você tem que saber agora, ok? Vamos lá. Efraim. Manassés. Manassés, Deus transformador em frutificação. Manassés. O correto é que eu expliquei. Na verdade o correto é Manassés. Deus me fez esquecer do trabalho e também da casa dos meus pais. Ou seja, tudo que era ruim do passado, que me fazia mal, me paralisava, Deus me fez esquecer. Como eu disse para você, não é um esquecimento, porque os capítulos à frente José lembra, mas na verdade é assim, ó, Deus me deu motivo para viver, né? Eu aprendi a conviver com isso, né? Vi que não tem como mudar mais, então eu decidi olhar para aquilo que me restou. Eu decidi valorizar aquilo que está nas minhas mãos. Decidi se alegrar com os que estão se alegrando. Está comigo aí, não? É isso aí. Agora repete alto, mais alto da noite que você pode repetir hoje. Diga assim, ó: o seu amanhã será maior do que o seu ontem. Caramba, palavras minhas. Está lindo, amado, não me corrija não, viu? Ok? O seu ontem será muito menor do que o seu amanhã. O seu ontem, o que significa? Todo o tempo seu de Manassés, né? O seu ontem, né? O dia do choro, o dia do luto, o dia da falência, o dia que a porta se fechou, o dia que aquilo que você queria não se realizou, o dia no qual você se esforçou e com todo o seu esforço não teve êxito, significa na verdade o seu Manassés. Mas esse dia é menor, por quê? Porque o Efraim é maior. Talvez você olhe e diga assim: pastor, está pregando heresia, porque biblicamente é sempre primogênito, e primogênito que nasceu primeiro, você lendo aí no verso 51, foi o Manassés. Então espera até eu terminar. Literalmente, até que nós estamos aqui convencidos que existe uma lei da primogenitura. Por exemplo, quem nasceu primeiro, Jacó ou Esaú? Esaú. Quem era para ser a primogenitura? Quem nasceu primeiro, Isaac ou Ismael? Quem era para ser o primogênito? E quem foi o primogênito? Deus inverte, quando Ele quer abençoar não adianta. O que Deus disse para a gente? Se você estiver lá no final da fila, se eu tenho algo na sua vida, eu puxo você lá do final da fila e coloco para cá. Está comigo aí não? Jesus uma vez Ele colocou isso como algo espetacular. Ele disse assim: quando você chegar num lugar, sente nos lugares mais distantes. Olha a dica de Jesus. Porque se você for honrado naquela festa, o anfitrião da casa pode olhar você lá no fundo e dizer: ei fulano, vem para cá, senta aqui do meu lado. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Não se imponha, não cave, não force, deixa Deus fazer na hora dele. Eu me acampo, monto uma tenda nesse versículo, nessa explicação, porque quando Deus sabe, pode ter uma multidão, mas Ele me encontrou lá atrás, Ele me encontrou aqui embaixo, Ele me encontrou ali em cima. E se Ele me chamar, é porque é minha hora, a minha senha subiu. Está entendendo? Então a sua hora vai. Por favor, Efraim, a sua hora vai chegar. Tem alguém comigo aí não? Quem gritou ontem o gol do Brasil? Ninguém? Quem gritou ontem o gol do Brasil? Levanta a mão. Você gritou ou não gritou? Como é que foi o seu grito? Vamos lá. Vini Júnior, gol! Ok. Resolveu sua vida aquele gol? Mudou alguma coisa? Te abençoou? Te curou? Algum dinheiro entrou na sua conta? Mas essa palavra tem o poder de mudar a sua vida. Então comemore mais do que o gol do Brasil, pelo amor de Deus. Grite mais alto que o gol. O seu amanhã será maior do que o hoje, do que o ontem. Quero repetir que isso seja uma verdade sobre a sua vida, amém, Nath? O seu amanhã será maior do que o ontem, do que o hoje. O seu amanhã será maior do que o ontem, do que o hoje. O povo de Ageu, Neemias, eles estavam todos tristes, porque o templo estava arruinado, né? Na verdade, o cativeiro babilônico destruiu aquilo que era exuberante, né? A glória de Salomão. Eles não tinham mais o ouro de Salomão, foi saqueado pelo povo inimigo, né? Os babilônicos levaram tudo, egípcios levaram tudo. Vários saques que Israel sofreu. Eles estavam tristes, como é que a gente vai recuperar isso tudo? Eles estavam preocupados com a estrutura e com o tamanho.
Deus estava dizendo para eles que a glória da segunda casa, Ageu 2:9, será maior do que a primeira, porque apesar que a casa antiga de Salomão tinha todos os ouros possíveis, as colunas eram bruscamente enfeitadas de ouro, as colunas, as cortinas eram de tecido bem nobre, mas ele está dizendo assim, não é sobre aquilo que é visível, é o que é invisível. E aconteceu, segundo a Crônica 7:14, quando o culto foi restaurado, Deus diz assim, ó, se o povo que me chama pelo meu nome buscar e orar, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque não significa que você tem que ter ouro para ser feliz, você tem que mudar de salário para ser feliz, mas Deus estava dizendo assim, ó, a minha presença vai ser mais forte que antes, eu estarei mais ativo que antes. Então o homem anterior, no tempo de Salomão, estava preocupado com... Salomão foi extraordinário, trouxe madeira do Egito, trouxe material dos melhores das culturas de todos os países, mas Ageu, ele reconstruiu o templo com o povo. Ele diz assim, ó, Ageu 1:8, subi ao monte, trazei madeira, edificai em minha casa, eu deleitarei nela. Foi o povo, deu o pouco que tinha, e é isso que Deus quer para a gente. Talvez não vai ser o casarão, mas vai ter uma sacietude, vai ter uma satisfação, uma plenitude. Aprendi a me contentar-me com o que tenho, vai ser o que vai reger a sua vida. Você vai ter felicidade em tudo, você vai ver que não era o muito, mas era estar contente com o que Deus vai fazer na sua vida, ok? E não quero diminuir isso, que vai ser coisas maravilhosas. Você vai aprender a se contentar com um pouco, vai aprender a ter sacietude, na verdade, satisfação com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vai ter uma graça de Deus sobre aquilo que Ele, na verdade, não vedes. O que, Senhor? Já estou fazendo. Pode se alegrar nessa noite. Então a glória da segunda casa, Efraim, segunda casa, será maior do que a primeira, Manassés. Qual é o apontamento que Deus tem? O que eu vou fazer vai ser maior do que a dor que você sentiu. É como uma mulher que tem dor de parto. A dor era muito grande, mas a criança nasceu e a dor foi esquecida, né? Nem vai parecer. É a mesma pessoa que estava pedindo para morrer agora, está com vida agora. É isso mesmo. Eu quero dizer para você que isso pode acontecer nas próximas horas da sua vida, os próximos dias dessa semana, ainda esse mês, ainda esse ano. Não sei quando, mas vai acontecer. Então a glória da segunda casa quer dizer que o tempo de solidão seu, quando vier aquilo que é prometido, quando vier o desejado da sua vida, você está entendendo aí, quem está solteira? Quando vier o desejado da sua vida, o casamento tão sonhado, quando vier aquela promessa, quando vier aquilo que você tanto espera, nossa, Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. É real, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E o que Deus aponta para a gente? Que parece que a dor não vai cessar, parece que o sangue não vai estancar, mas o Efraim vai nascer. Entende, Marcelo? O Efraim vai surtir. Talvez você está hoje ruminando ainda, gerindo ainda ou digerindo ainda as dores de Manassés. Deus me fez esquecer do trabalho da casa dos meus pais, como eu sofri na minha família, como eu sofri no casamento, como eu sofri. Deus está dizendo assim, isso já é passado. Porque o Efraim vai nascer em você, o Efraim vai brotar na sua vida, o Efraim vai transformar a dor e o momento em algo extraordinário da parte de Deus. No verso 10 do 48, Jacó está à beira da morte. Eu dei uma adiantada agora, fui lá no final do livro. Jacó agora está à beira da morte. Quem é o Jacó? O pai de José, né? O pai dos 12 meninos lá. E Jacó agora já voltou para o Egito, já está morando na terra de Gozen lá no Egito lá. Só que agora o Jacó está à beira da morte. E os meninos estão ali na sua média idade, talvez a sua adolescência para a maioridade. E José soube em que o pai já está acamado, com dificuldade de enxergar, com dificuldade de levantar. Ele falou assim, é hora do meu pai abençoar agora a minha descendência. E José agora pega os 2 filhos, Manassés e Efraim, e leva até Jacó. E olha que história maravilhosa. Os olhos de Jacó estavam, versículo 10, enfraquecidos por causa da idade. Olha aí, em que ele quase não conseguia mais enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó o beijou, o abraçou. Então Jacó disse a José, nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, meu filho, mas Deus agora se agradou de mim e me permitiu também ver os seus filhos, os meus netos, né?
Então Jacó sendo grato a Deus por isso, né? O filho que estava sumido há 22 anos. José tirou os rapazes junto ao seu pai e ao joelho do avô e se encurvou perante o rosto dele. Então os dois meninos estavam ali, né? Benção avô, e se ajoelharam, ou seja, honrar a presença ali de um patriarca, né? Chamado Jacó. E aí José puxou os dois e o próprio José se debandou perante o seu pai. Nesse exato momento começa a ter sentido para a gente as bênçãos de Manassés e as bênçãos de Efraim, porque tudo que eu falei aqui mais ou menos solto, né? Efraim, Deus me fez prosperar. Manassés, Deus me fez esquecer. Agora começa a colorir a nossa história. Por que nós temos este título? Por que José nomeia isso? O que vai acontecer? José deu nome, na verdade, querendo na verdade forçar o esquecimento ou forçar alguma coisa, mas na verdade ele não sabia o que estava por vir no futuro. E é muito bom que você fique vivo para que você veja que Deus falar coisas maravilhosas a teu respeito num futuro bem próximo. Em seguida, no verso 13, ele colocou o rapaz na frente de Jacó, os dois, tá? Com a mão direita, levanta sua mão direita. Ele pegou a mão direita. Quem pegou a mão direita? José pegou a mão direita do seu pai, Jacó. Já baixou a mão, irmão? Ele pegou a mão direita, ok? A mão direita de de Jacó, e colocou diante da mão esquerda de Jacó. Então, se há uma possessão de uma bênção, você sabe, né? Por exemplo, Benjamim, o filho da mão direita, o filho da minha honra. Mão direita significa honra, significa a posteridade, a paternidade em diante. Então ele pegou, olha o que o texto diz, com a mão erguida ainda, com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. Então a mão direita dele, ele pegou a mão esquerda do seu pai e colocou sobre a cabeça de quem? De Efraim. Pode baixar sua mão. Então ele pegou a mão direita dele e colocou sobre a cabeça de quem? De Efraim. A mão esquerda, desculpa. Então o que ele está dizendo? Efraim literalmente, ele não é o primeiro, não é o primogênito. O que o José está dizendo assim? Eu ainda quero continuar com a minha dor. Eu ainda quero que o Manassés ainda seja o momento de eu chorar, de eu me trancar. Eu quero as minhas crises. E Deus nesse momento ele vai curar as crises de José. Então ele pega a mão direita dele, José, e pega a mão esquerda, presta atenção. Ele pega a mão esquerda do seu pai, que é a hora agora da bênção patriarcal, e ele coloca a mão esquerda sobre quem? É muito nome, né? Sobre Efraim. Ou seja, ele está dando significância. Aos olhos dele, Deus vai honrar Efraim e ele vai abençoar com o lado minúsculo, com o mínimo que ele pode. Só que Deus vai inverter essa ordem. Agora ele diz o texto, em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó e com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Olha o que ele faz, com a mão esquerda ele coloca Efraim, com a mão direita ele coloca Manassés. Então, na verdade, você sabe muito bem que a mão direita é a mão da bênção, a mão da honra, a mão da prosperidade. O que ele faz? A minha dor, ainda aqui, a minha dor é maior. Ele está minimizando o Efraim, ele está maximizando, na verdade, o Manassés. E quando José faz isso, ele parece que está dizendo algo para os nossos dias de hoje. Mesmo ainda Deus te abençoando, você faz questão de lembrar do que aconteceu contigo. Às vezes eu fico chateado quando a gente chama as pessoas para dar um testemunho e as pessoas não falam do que Deus está fazendo. Você vê que Paulo, quando ele vai dizendo testemunho, ele diz: miserável homem que eu sou. Paulo fala assim: não quero tocar no assunto do que eu já fiz, eu quero tocar no assunto do que me tornei. O testemunho do passado às vezes parece que é mais gracioso, né? Não, porque eu já fiz, etc e tal. Tu não sabe o que eu era, não. José hoje ele está dizendo para a gente que aquele assunto de casal já é para ter sido esquecido há muito tempo, mas ele está querendo trazer esse problema, sabe? Às vezes você está casado 20, 30 anos igual a mim, 20, né? Aí de repente numa discussão que não era para ter uma massa muito grande, você fala: naquele dia, Manassés. Às vezes você vai lembrar do que falaram, algo que aconteceu, você sempre vai fazer isso, pegar a mão esquerda e colocar sobre Efraim, dizendo que aquilo que Deus faz hoje ainda não sobrepujou, não é maior do que o teu passado, e Paulo ele diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura se tornou, as coisas velhas se passaram, e o nosso grande problema é esse.
É saber que a gente saiu do Egito e a cebola e o pepino já não nos basta mais. E temos que aprender a nos contentar com o maná, com a provisão que Deus dá. Nós temos esse poder de enaltecer o nosso passado, a nossa dor, e minimizar, colocar a mão esquerda para aquilo que Deus está fazendo. Nós temos mais medo do que segurança, mais incerteza do que confiança. Nós temos mais desconfiança do que fé. E Deus quer inverter isso hoje na nossa vida. As coisas velhas já foram enterradas, a nova criatura já morreu. Não tem como mais ficar chorando toda hora, o leite derramado, recebendo visitações antigas. Não! Deus tem uma nova canção para os seus lábios. Então ele pega a mão esquerda e coloca sobre Efraim, e ele pega a mão direita e coloca sobre Manassés. O que ele está dizendo? Ainda que Deus tenha me poupado, mas ainda dói muito. Para com isso, não vai adiantar nada. Reclamar significa se queixar duas vezes. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não vai adiantar nada, não vai melhorar nada. Então vamos botar uma música nova. Por muitas vezes somos assim, deixamos o passado tomar a frente. Apesar de nós termos aqui um compromisso com a pessoa do José, mesmo assim, sendo José, vencendo todas as etapas da sua vida, ainda assim, o Manassés fala mais alto do que o Efraim. E Deus vai mudar isso através da vida de um homem experiente chamado Jacó. Porque o Jacó já teve a sua transformação. Jacó já passou em Peniel. Tem alguém aí não? Jacó já passou no encontro. Não tem mais o nome agora de Jacó, e agora é Israel. Então nós precisamos mudar. Aí no verso 14 diz assim, ó: ao estender as mãos para colocar sobre a cabeça do rapaz, Jacó fez o quê? A sua alma quer assim, mas o seu espírito diz assim. A sua carne quer assim, mas Deus quer assim. Os seus sentimentos quer assim, mas Deus quer assim. Toda hora você diz assim, ó: ai, vai ser assim, vai ser assim. Deus está dizendo nessa noite hoje. Alguém comigo aí me ouvindo aí, não? Ó, eu transformo choro em alegria. Eu transformo a maldição em bênção. Eu chamo quem não é para ser. Tá aí, ó. Eu chamo os improváveis e exalto, porque eu sou Deus que levanto, eu sou Deus que faço, eu sou Deus de coisas novas. Bênção de Efraim, reaja aí nessa noite, crente. Uau! Toda hora esse José ainda talvez não curado, que porventura disse, não, ó, esse culto Deus falou comigo, agora vai mudar. E volta para casa, dá de face com os mesmos problemas e fala assim, meu Deus, pensei que ia mudar, não é agora. Está na hora de inverter aí, meu irmão. Cruza essas mãos, por favor, bota a cabeça de alguém e fala aí, vou cruzar as mãos sobre você e dizer assim, que Deus está invertendo tudo hoje, toda a negatividade. Meu irmão, tem gente fazendo assim, ó, parece até rubro-negro, não é assim não, é assim, ó, é abençoando, que diga assim, ó, Deus transforma o choro em alegria, a falência em prosperidade, o choro em sorriso, tá? Deus levanta o caído, Deus transforma a história, e Ele chama o que não tem para ser. Eu declaro sobre a sua vida, que o seu passado não mais lhe atormentará. Deus diz para você nessa noite hoje, Efraim, no lugar da desonra, dupla honra, no lugar da vergonha, dupla honra. Efraim, Deus me fez crescer, prosperar na terra da minha aflição. Recebe, Fábio. Dá um glória a Deus direito, dá uma salva de palmas ao Senhor direito, pelo amor de Deus, grite mais alto que o gol. Ei. Mas ao estender a mão e colocar sobre a cabeça do rapaz, Jacó cruzou os braços e pôs a mão direita sobre a cabeça de quem? Uau, tem Israel aqui? Se você literalmente já passou no encontro, você deve agir como Israel.
Jacó é o nome, mas Israel é efeito. Alguém que mudou, alguém que passou no Val de Jaboque. Metanoia, como é que Deus trabalha? E no lugar da desonra, no lugar da maldição, Deus está dizendo assim: eu estou abençoando. Diga ao meu povo que eu estou lhe abençoando hoje. Precisa rodar e falar em línguas e fazer uns movimentos aqui? Não. Só você acreditar já é o suficiente. Vou repetir novamente: diga ao meu povo que eu estou abençoando hoje. Baraque estava sendo ameaçado porque o povo de Israel estava por passar entre as suas terras. Baraque foi lá e contratou Balaão, um profeta que tinha poder de abençoar e de amaldiçoar, e ofereceu uma recompensa. Deus visitou Balaão em sonho e disse: Balaão, não se mete com esse povo não. Baraque aumentou a oferta. Balaão mandou um recado para Baraque dizendo assim: Deus me deu ordem para não fazer nada. Aí Baraque foi lá assim: então eu pago 4 vezes mais, vai pagar até 20. O recado voltou para ele e falou assim: cara, não consigo, eu tentei ir lá no cume do monte amaldiçoar esse povo, mas ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Irmão, pode ter levantado, pode ter sacrificado um boi, alguém pode ter falado o teu nome, alguém pode ter desejado, alguém pode ter espraguejado, mas se Deus diz que vai te levantar, se Deus diz que vai fazer, quem é o homem? Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus resolveu abençoar. Cadê a geração de Efraim? Vão sacrificar, Vitor, vão investir pesado, vão tentar tirar a tua alegria, mas olha, todas as frases que eu falei, vão tentar, eu não falei que vão conseguir. Por quê, pastor? Porque maior, Mara, é o que está na nossa vida. Eu tenho um recado para essa igreja nessa noite: se você cochilou no culto, o problema é seu, mas o guarda de Israel não tem esses mole que você tem de dormir não. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, não há sombra de variação nele. Ele não desce da torre de vigia igual nós descemos, ele não baixa o muro dele. Desde a antiguidade não se viu com os olhos, não se viu com o ouvido um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Alguém aí está esperando no Senhor? Se você está esperando no Senhor, Deus diz: eu estou aqui para aqueles que esperam em mim. Vai haver recompensa. Recebe aí, André. As bênçãos de Efraim estão mais perto que ontem. O novo de Deus começou na minha, na sua, na nossa vida. Reage no tamanho da sua crença. Jacó cruzou as mãos, os braços, e pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Embora fosse o mais novo, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para desacreditar, todavia me alegrarei. Embora fosse o mais novo, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José dizendo: thank you. Em seguida, sabe o que é thank you? Em seguida abençoou José dizendo: que o Senhor Deus, diante do qual andara o meu avô Abraão, meu pai Isaque, e que tem sido meu pastor. Imagine Israel falando isso, que é o Jacó, que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo de Deus que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes, que eles perseverem em nome de Abraão, de Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. José, porém, não se agradou quando viu o pai Jacó colocar a mão direita sobre Efraim, pois disse, por isso, levantou para passá-lo a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, a mão sobre o outro, para tirar o que o pai achou que era um erro. E ele disse assim: José, não, meu pai, disse ele, esse é o mais velho, coloca a mão direita sobre a cabeça do mais velho. Eu estou velho, mas não estou cego. A cegueira dele era uma cegueira carnal, mas não era espiritual. Aí ele está dizendo assim, mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, Manassés também se tornará um grande povo. Ou seja, Manassés está ali,
vai se tornar um grande povo. É real, é igual um acidente. Se você teve um acidente, você tem uma cicatriz. A cicatriz está ali, mas ela só está para dizer o livramento que Deus deu. Então não tem como apagar, o passado está ali, os erros que você cometeu está ali, as falhas que você teve está ali. É igual ele está dizendo aqui, ó, Manassés está ali. Ou seja, é real, Manassés existe, mas seu irmão mais novo será maior. Ou seja, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você pode ter errado a sua vida inteira até chegar aqui, mas não significa que você vai continuar errando. Por quê? Porque o novo de Deus hoje se starta na sua vida. O novo de Deus hoje começa na sua vida. O Manassés existe? Existe, é claro, pô, ninguém é bobo. Está ali as minhas falhas, está ali os meus erros, está ali as minhas mazelas, mas o novo de Deus é maior, a glória da segunda casa é maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Ou seja, Deus agora está ressignificando o passado para prosperar o futuro da sua casa, da sua vida. Manassés significa superação, Efraim significa crescimento e prosperidade. Cruza suas mãos e digam todos assim: eu recebo. Tem gente que não levantou. Ana Paula, diga: eu recebo as bênçãos de Efraim sobre a minha vida. O meu futuro será maior do que o meu sofrimento. Assim diz o Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Efraim, lembre-se, todas as vezes a nossa dor vai querer voltar, mas você tem poder para neutralizá-la. Você vai dizer: Efraim existe, a família que eu nasci é real. Eu nasci naquela rua sem CEP. Eu morei de favor na casa de fulano. A minha família sempre me amaldiçoou dizendo que eu não ia ser nada. Isso tudo é real, está aqui, mas não faz mais parte de mim. O que você vai dizer agora? Você vai dizer aquilo que Deus diz a teu respeito. O que Deus diz a teu respeito sobre Efraim é muito maior do que espraguejado, do que desejado para você. Tem mais Deus para te abençoar do que o inimigo para te amaldiçoar. A bênção de Deus é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Eu quero que você pegue toda a história de vida sua antes de conhecer Jesus. Não tem como tirar, não tem como apagar. Você era isso tudo mesmo, e mais um pouquinho. Tem gente até que nem era o diabo, né? Fazia papel do próprio diabo. Já fala assim: ó, isso aí não foi eu não, foi ele, né? E aí, hoje você olha a sua vida, hoje você olha essa palavra, e hoje você está diante da maior oportunidade da sua vida, sabendo que Deus é um Deus que recupera. Ele é chamado biblicamente um Deus de restituição. Veja bem se não é uma verdade. Jó perdeu quantos filhos, família? Família, Jó perdeu quantos filhos? Já acabei. Jó perdeu quantos filhos? 10 filhos. Jó estava triste, abalado. Um dia ele teve um encontro com o Senhor, literalmente. Ele diz assim: o meu Redentor vive, em breve se levantará ao meu favor. Olha só, quem era o Manassés na vida de Jó? Os amigos. Os amigos eram um tormento na vida de Jó. Ó, Jó, você deve ter errado, você está com pecado. Eles não entendiam o que era espiritual na vida de Jó, o tratamento que nós conhecemos pela literatura hoje. E os filhos, na verdade os amigos, estavam ali massificando, pausando a fé de Jó. Mas no capítulo 42, verso 10, o texto diz assim, ó: quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restituiu tudo que ele tinha antes em dobro. Ou seja, tudo que Jó tinha, que o texto afama ele, no capítulo 1, dizendo: havia um homem justo em Ur dos Caldeus. Havia um homem justo em que era íntegro, governava bem a sua casa, um homem cheio de propriedade, cheio de animais. Mas o texto termina dizendo que mesmo aquele texto de número 1 do capítulo 1 nem se compara ao capítulo 42. Ou seja, nós somos visitados assim, dessa mesma forma. Por que Jó não startou no capítulo 39? Se no 38 ele falou profeticamente: o meu Redentor vive. Por que no 39 não teve efeito? Por que no 40 não teve efeito? Por que no 41 não teve efeito? Simplesmente porque Jó precisava esquecer o Manassés. Simplesmente porque o Jó estava cravado com seus amigos. A dor que os amigos trouxeram impedia Jó de prosperar. No momento em que o texto diz: quando Jó orou pelos seus amigos, entendeu que o que estava para acontecer era maior do que o que fizeram no passado, o que Deus fez? Deus tornou o Jó próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Isaías 61, verso 7 diz assim: o pessoal está muito fera lá em cima. Em lugar da vergonha, eu particularmente, eu amo esse versículo,
porque ele diz sobre uma história, um divisor de água da Bíblia. Por quê? Porque o povo de Israel está no cativeiro. Isaías, Ezequiel, Jeremias, tudo profetizaram no cativeiro. Alguns foram levados cativos, outros ficaram em Jerusalém. E ele está profetizando sobre a vergonha que o povo, imagine, o povo está na mão do palhaço, o povo está na mão do inimigo, o povo está na mão de outra nação. E ele levanta-se para profetizar quando ainda não começa a acontecer. E ele diz, no lugar da vergonha que está passando hoje e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra. O que quer dizer? Que aquilo que Deus vai fazer, justamente porque que vai ser no milagre, porque não tem nada a ver com os dias de hoje. Por que você vai chamar de bênção? Porque não tem nada a ver com o dia de hoje. Então toda vez que Deus fala assim, eu vou fazer uma coisa nova, é porque você está vivendo algo ruim. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre a noite e o dia. Você vê que os dois não se cruzam. A noite tem que sair para o dia aparecer. Então o que eu quero dizer com isso? Que o Manassés, ele vai ter que se retirar de cena para o Efraim nascer. A vergonha vai ter que sair para a honra acontecer. Não há espaço para o choro e o riso, a não ser que você chore de alegria. Mas Deus está dizendo para a gente hoje que no lugar da vergonha, o que é o lugar da vergonha? O que está regendo a sua vida hoje. Quem hoje se sente desfavorecido e envergonhado por alguma causa na sua vida? Quem hoje se sente assim, pastor, está bravo para mim, não estou... Tem alguém aí, meu irmão? Não, se você está bem, ore pela gente, por favor. É legal que eu vou levantar as duas mãos. Quem hoje se sente assim, poxa, né? Tem coisas na minha vida que está bem balançando ali. Às vezes eu acordo, tem uma visitação, às vezes vem um pensamento assim, às vezes me dá vontade, eu vou falar baixinho para o inimigo não ouvir, de largar tudo, de sair de cena, me dá vontade de não existir, me dá vontade. Se Deus fosse generoso comigo, eu ia pedir a Deus, me leva nessa noite, não deixa amanhecer amanhã. Isso é vontade sua, mas é uma vontade que daí passa. Porque Deus manda dizer nessa noite, o que você sente é vergonha, não é? Mas no lugar dela, se prepare, virá dupla honra. Ainda desfrutarão de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro na terra e alegria. Pelo amor de Deus, fique de pé no seu lugar. Terão prosperidade na terra e alegria sem fim. Quem essa noite hoje quer tomar posse dessa palavra de Efraim? Se você tem uma causa que você está vivendo como Manassés hoje, se o teu passado, a tua dor é maior do que o que Deus falou contigo nessa noite hoje, vem trocar. Eu quero que você faça o seguinte, Isaías ele tem uma palavra profética dizendo assim, no lugar das vestes de luto, Deus transforma, Deus tira a veste de luto e coloca a veste de louvor. Se você hoje precisa de uma veste de louvor, o que significa de louvor? Precisa dar uma guinada, uma virada na sua vida, de chave, não quer que seja aí, sai do seu lugar e venha hoje tomar posse dessa palavra, venha orar no altar. Tem um efeito de você vir orar no altar, tem, porque a sua mente entendeu, você tomou passo e você vai agir conforme aquilo que você ouviu nessa noite. Vamos adorar o Rei dos Reis.